O assunto de hoje é sobre uma doença que muitos de vocês vão pensar que ela não existe mais em nosso meio, que ela só existia lá na época de Jesus, a famosa lepra ou hanseníase. Mas o que a hanseníase tem a ver com os olhos? Bom, é uma doença que, se não tratada, deixa graves sequelas nos olhos, nas mãos e nos pés. Bom, aqui eu vou fazer um parêntese para falar um pouquinho da minha vida. Quando eu acabei minha residência na Clínica de Olhos da Santa Casa de Belo Horizonte, eu comecei a trabalhar num grande hospital de Belo Horizonte da rede FEMIC, chamado Hospital Eduardo de Menezes. Esse hospital tem um trabalho muito bonito, coordenado por uma médica que eu admiro muito, a doutora Sandra Leon, que é chefe da residência médica de dermatologia desse hospital. E nesse hospital, eles têm um ambulatório de hanseníase, que cuida dos pacientes de hanseníase de Minas Gerais todo, quiçá do Brasil, porque existem poucos hospitais referências nessa área. E lá em Belo Horizonte também existe a Colônia Santa Isabel, que foi fundada em 1921. A Colônia Santa Isabel era um leprosário, onde eram deixados os leprosos. E hoje em dia ela ainda existe, porque muitos dos pacientes que ainda moram lá, eles não têm para onde ir. Eles são curados e não têm para onde ir. Bom, a hanseníase, vocês não precisam ter medo dessa doença, porque, ao contrário da época de Jesus, hoje a hanseníase tem tratamento e tem cura. E aqui eu vou falar um pouquinho de como manifesta essa doença nos olhos. Bom, a hanseníase é uma doença crônica causada por uma bactéria e, a longo prazo, quando não tratada, ela deixa grandes sequelas nos olhos. Por quê? Ela compromete os nervos que inervam a córnea, que é essa parte da frente do olho, e que inervam o músculo orbicular dos olhos, que é responsável pela força, pela contração ocular. Então, o paciente perde a sensibilidade no olho e perde a capacidade de fechá-los. Então, o olho fica aberto sem lubrificação. O olho não é lubrificado e aí ele pode desenvolver úlcera de córnea, doenças graves que podem levar à cegueira. A hanseníase ainda pode causar uma inflamação na parte da frente do olho, chamada iridociclite. Então, são complicações que, quando não tratadas, podem levar à cegueira. E nesse hospital, eu tive a oportunidade de ajudar esses pacientes, porque lá eu fazia cirurgias reconstrutora dessas consequências avançadas da hanseníase. E aprendi muito com esses pacientes, porque eles me ajudaram nessa subespecialidade que eu tenho, que é a cirurgia plástica ocular. E muitas pessoas me perguntam ainda hoje por que eu tenho a mão tão boa em cirurgia de pálpebra. E eu devo muito a isso aos pacientes do Hospital Eduardo de Menezes, que me ajudaram muito e me ensinaram muito na prática da cirurgia plástica ocular. Bom, então, o que eu quero deixar aqui de recado é que a hanseníase hoje ela existe, ela tem cura e ela deve ser diagnosticada precocemente para que se institua precocemente o tratamento e o paciente não chegue a essas complicações gravíssimas de cegueira, de perda de função ocular. E esse recado fica para os nossos médicos, para os nossos governantes e parabenizando o belíssimo trabalho que se faz no Hospital Eduardo de Menezes por coordenação da doutora Sandra Leon.